Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro da Gênesis, o livro da criação. Capítulo 47. A recepção de Faraó. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grande na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José como governador do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Dai o vosso gado, eu vos darei pão por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos.
e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a José no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor José que o dinheiro acabou. O meu senhor José já possui os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor José, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-los passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor José, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessões, frutificaram e multiplicaram-se muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse Jacó: jura-me. E José jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Jacó adoece. Capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a Jacó: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém falou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel
e assentou-se sobre a cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que geraras depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E Jacó disse: peço-te, trazei-os aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Então os fez chegar até Jacó, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e seus filhos. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou do joelho de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a Israel. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo:
Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Jacó abençoa seus filhos e morre. Capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor, Jeová. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, escreve serva aqui com C. Ele dá palavras formosas.
José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. O luto por Jacó. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai, e então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas.
E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Manré. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. José anima seus irmãos. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: estamos aqui para ser teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Então o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Só recebe a bênção quem ouve até o final.
Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, entramos neste momento na tua presença, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Venho à tua presença neste momento para te agradecer pela conclusão da gravação do livro da Gênesis, o livro da criação, da tua criação, de todas as primeiras coisas que tu, ó Senhor nosso Deus, criara. Abençoa também as próximas gravações que serão feitas, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o teu Filho amado. Abençoa, meu Deus e meu Pai. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o teu Filho amado, a todos os que ouvirem e obedecerem as tuas palavras, as quais foram gravadas pelo teu servo. Que a graça, o amor, a paz, a misericórdia e todas as coisas boas entrem em seus corações através da tua palavra, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa a minha família, abençoa a minha esposa, abençoa minhas filhas, abençoa o meu filho, para a honra e glória do teu santo nome. Visita a nossa tenda, ó Deus, nosso Pai. Glórias ao teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus.